Então, os anos meus de infância foram anos, como todo menino da roça, né? Eu andava a cavalo, eu brincava, eu Candeeiro de bois. pescava, eu fui candeeiro, eu pescava, eu matava passarinho, muitas das coisas que eu fazia. Então, hoje eu não faria mais por razão de consciência que eu não tinha. Eu não tinha consciência de que matar passarinho era alguma coisa antiecológica. Hoje, a visão que a gente tem é diferente daquela época. Nós somos muito mais preparados hoje do que naquela época. Então, meu pai me mandou para fazer a admissão No ginásio São Geraldo. na São Geraldo. Quem que era o diretor, Otacílio, na época? São Martim. Quem que era o seu Martim? Um francês, né, Otacílio? O seu Martim foi uma das mais brilhantes manifestações do pensamento que teve em Minas Gerais naquela época. Ele fundou um colégio em Pará de Minas e depois mudou para Oliveira e depois para Divinópolis. Então eu já peguei o seu Martim na terceira fase dele. E o seu Martim foi um educador primoroso, educador, como se dizia, de mão cheia. Ele era um disciplinador, era camarada, ele tinha sido quase padre Na França? na França. Então ele trouxe essa cultura da velha França. Então, inclusive, um aluno, o saudando certa época, dizia que ele veio dos campos pitalgados de branco da França para as montanhas sempre verdes de Minas Gerais. Esse aluno que falou isso está aqui na sua frente. Eu terminei o ginásio em Divinópolis, fiz um tiro de guerra lá. Ah, você fez tiro de guerra em Divinópolis. Tiro de guerra em Divinópolis. Inclusive, há pouco tempo, os meus colegas de guerra, eu estava recordando há pouco tempo dois deles. O Márcio Marcondes, que foi meu advogado agora numa causa que eu ganhei, e o Célio Rabelo, filho do doutor Juvelino Rabelo, que morreu há pouco tempo. Um dos maiores industriais de Divinópolis. Foi o camarada que fez a industrialização de Divinópolis. É. E o Jovelino Rabelo tem uma vida maravilhosa. E, infelizmente, morreu pobre e cego. É. Me fala aqui, você fez segundo grau lá ou em Belo Horizonte? Eu fiz o segundo, eu terminei o ginásio lá e vim para o curso científico, que se chamava na época, aqui em Belo Horizonte, no Colégio Municipal. No Colégio Municipal. Eu fiz concurso aqui no Colégio Municipal, passei e fui estudar no Colégio Municipal. Voltando a Divinópolis, Otacílio, teve um episódio interessante. Teve uma vez que seu pai falou que ia tirar do ginásio, porque não estava tendo recursos que pudesse mantê-lo no ginásio. Não sei se a história é bem essa. Explique isso para nós. Bom, nessa época meu pai não tinha recursos financeiros e o meu pai achava que não tendo levado para estudar Os outros filhos, os outros irmãos? o primeiro matrimônio, que seria injusto se ele ficasse dando colégio para mim e para a Hortência, minha irmã. O Otaviano ainda era mais novo, então não tinha o que falar no Otaviano. Certo. Então ele foi para Divinópolis e queria me tirar do colégio. Então o seu Martim falou, não, eu vou cobrar a metade do Otacílio, porque ele é muito bom aluno. Então meu pai concordou eu ficar lá mais uns tempos. Aí você concluiu o ginásio com brilhantismo na Divinópolis, eu sei disso, né? Concluiu o ginásio lá. Bom, aí você veio para Belo Horizonte, dando um pulo aí, no Colégio Municipal de Belo Horizonte. Depois eu fiz o primeiro ano do Colégio Municipal, a metade do segundo ano, aí eu fiz um concurso e passei nesse concurso e fui nomeado lá para Porto Alegre. Concurso de quê? Oficial administrativo que era na época. Oficial administrativo. Que era do Tiro Gasto. Aí você foi estudar em Porto Alegre. Aí eu fui para Porto Alegre, na metade do segundo científico. Certo. Cheguei em Porto Alegre, fiz a metade do segundo científico no Colégio do Barbosa lá, e no terceiro científico passei
um teste lá no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que era o equivalente ao estadual aqui de Minas Gerais. Então fiz o TC científico no Colégio Júlio de Castilhos, lá em Porto Alegre. E o vestibular, como é que foi, Otacílio? Eu sei que você fez 2 vestibulares. Eu fiz Engenharia e Direito. Engenharia e Direito. Passei nos 2, mas acontece que o meu chefe no Exército, que eu era funcionário do Exército, era engenheiro militar. E o Exército lá em Porto Alegre, a CR, onde eu trabalhava, era em frente à Escola de Engenharia. Então, o general, que era engenheiro militar, me convenceu de que eu devia fazer engenharia. Certo. Aí eu fiz engenharia. Nessa época você conheceu o Brizola, Otacílio? Nessa época eu conheci o Brizola. E o Brizola era o que na época? Era prefeito de Porto Alegre. Era prefeito de Porto Alegre. E você acabou se tornando assim, um admirador profundo do Brizola? O Brizola, a vida dele é uma vida maravilhosa, né? Então o Brizola tinha uma coragem para resolver as coisas, né? E como eu estudei na Escola de Engenharia, onde se formou, já começou a criar esse IAMB, né? Então eu fiquei realmente fascinado pelo Brizola, pelas suas ideias, pela sua coragem.